Fala moçada, bom dia, né? Hoje a nossa aula de História tratará exatamente sobre a África dos grandes reinos e impérios, certo? Então, nessa aula aqui, o que nós iremos abordar serão exatamente a organização desses grandes impérios africanos. É muito comum existir uma ideia fantasmagórica de que a África é um local de miséria, um local de doenças, um local de guerras. Isso é uma visão estereotipada sobre os povos que viveram na África. Pois a África é um local de grandes riquezas, sejam elas riquezas culturais ou até mesmo riquezas materiais, né? Então, temos que pensar exatamente dessa forma e também nessa aula nós vamos ver exatamente questões como, por exemplo, o tráfico atlântico. O tráfico atlântico que foi uma das maiores migrações forçadas humanas de toda a história. Então, vamos agora para as nossas discussões. Então, a gente começa aqui falando exatamente dos reinos sudaneses, né? A África pré-colonial é um período ali que vai do século IX até o século XIX, né? Esse período é um momento ali onde, de certa forma, as sociedades africanas, os grandes reinos africanos tinham ali a sua independência política, né? Tinham ali uma organização social própria, cultuavam a sua religiosidade sem a imposição de grupos estrangeiros. Né? E esses reinos sudaneses são grupos ali que se organizam na África subsaariana, que são grupos ali que acabam tendo língua comum, uma política diferenciada, uma economia interligada, né? Cultura e costumes diversos desses grupos sudaneses. E essa África subsaariana acabaram ali se desenvolvendo dois reinos de grande importância. E esses reinos eles foram e acabaram sendo beneficiados pelo comércio transsaariano devido ao fato de que o local onde eles estavam instalados era uma rota comercial. E a partir daí eles começaram a fazer negócio também com os árabes, né? O primeiro grande reino é o reino de Gana, que surge ali por volta do século III, né? E graças ao comércio com os árabes entre os séculos 7 e 8, Gana conseguiu fazer uma grande expansão territorial. Só que essa expansão territorial ela acabou também sendo não tão benéfica para a continuidade do reino de Gana, pois à medida que Gana mantinha contato com os árabes acabavam expandindo-se culturalmente, expandindo a religião e muitos agrupamentos do reino de Gana acabaram se tornando islamizados. Esse processo fez com que diversas revoltas existissem no reino de Gana. E a partir daí um desses reinos islamizados, o reino do Mali, acabou ali durante o século XIII incorporando o reino de Gana. E esse reino do Mali desenvolveu-se entre os séculos XIII e XVI, constituiu-se ali um dos centros culturais mais importantes da África subsaariana. A cidade de Timbuktu vai ser um centro cultural, religioso, político, econômico, onde vão surgir universidades que vão ser universidades teológicas e filosóficas do estudo do Alcorão, vão existir bibliotecas com livros de filósofos árabes, mas também com o Alcorão e as magníficas mesquitas exatamente o local dos cultos islâmicos. Então, continuamos no próximo quadro. Então, Vamos agora falar sobre o reino dos Yorubás, né? Os Yorubás são povos ali de língua e cultura semelhante. Esses povos eles ocupavam ali a região da atual Nigéria e do Benin, né? E grande parte dos escravos que vieram ao Brasil, que foram trazidos sobretudo à Bahia, eram de origem iorubá. Então, esses povos eles são de extrema relevância no processo da formação da cultura brasileira, no processo da cultura afro-brasileira, certo?
Além disso, entre as sociedades iorubás, nós podemos destacar exatamente as seguintes. Primeiro, a cidade de Ifé. A cidade de Ifé, segundo o que os vestígios arqueológicos nos informam, ela surgiu como um conjunto de aldeias ali por volta do século VI. Né? Essas aldeias acabaram se organizando próximo a essa cidade devido exatamente à localização dela ser uma localização geográfica interessante. É uma terra, é um local de localização intermediária, né? E também tem uma proximidade em certa medida com o Oceano Atlântico, então isso facilitava ali todas as relações econômicas e comerciais que Ifé acabava desenvolvendo. Ganhou importância, como eu disse, exatamente por essa posição geográfica, né? E se transforma a partir daí essa cidade de Ifé no entreposto comercial. O que seria ali um entreposto comercial? Um local onde as mercadorias, o comércio de quase todas as localidades da África e até mesmo as que vinham ali da região oriental passavam por essa cidade e a partir daí havia distribuição para outras localidades da África. Foi um centro religioso tradicionalíssimo, né? E um centro religioso com a cultura africana, com a cultura iorubá, que é exatamente uma cultura onde a religião tradicional ali era uma religião politeísta, acreditavam em diversas divindades ligadas aos elementos da natureza, e a partir daí esse processo de arte vinculada ao religioso foi desenvolvido. Então foram feitas esculturas em bronze, em cobre, em terracota, simbolizando o poderio dessa cidade, mostrando também a técnica dos iorubás na produção metalúrgica. Então foram muito importantes também no desenvolvimento dessas. E agora vamos falar de um outro reino iorubá, que é exatamente o reino do Benin, que surgiu a sudeste da cidade de Ifé, entre os séculos 12 e 13. A região ela era habitada pelos povos edos, né? Essa região do Benin ela se dividia em mini-estados, né? Esses mini-estados, aos poucos, eles foram se aliando, né? Ou mesmo estados que já estavam aliados com a liderança de um líder acabaram conquistando os demais e a partir daí formaram a grande monarquia beninense. No século XV, houve o processo de expansão territorial beninense, do Reino do Benin. E também os beninenses, o Reino do Benin acabou fazendo exatamente uma ampliação de comércio com os europeus, sobretudo ali com portugueses, com espanhóis, né? Depois, séculos XVI, XVII, vamos ter os ingleses e os holandeses também entrando nesse processo comercial, junto com os franceses, e o comércio ele se dava exatamente da seguinte forma, né? Os escravos, os beninenses forneciam escravos a portugueses, ingleses, holandeses, franceses, espanhóis, né? Também marfim, pimenta, tecidos, e aí em troca recebiam armas de fogo, recebiam tabaco, né? Recebiam pólvora, eram exatamente assim que se davam essas relações, ok? Então vamos aqui também em Benin, toda essa riqueza comercial dessas trocas relacionadas aí com os europeus também se traduziu no processo de arte. Houve também a confecção ali de esculturas de cobre, esculturas de bronze, mostrando mais uma vez as técnicas metalúrgicas que esses grupos acabaram ali por desenvolver. E aí foi desintegrado esse reino exatamente no século XIX, né? Foi desintegrado pelos ingleses, já num processo diferente, não um processo mais do colonialismo, mas do neocolonialismo imperialista, onde os ingleses buscavam ali mercados consumidores, busca de matérias-primas, escoamento populacional, escoamento de produção, e levaram exatamente para essa região da África. A gente vai falar agora nesse item aqui sobre o povo banto. Esse povo banto ele tem origem desde a pré-história, né? Só que ele vai ocupar exatamente o centro-sul africano ali por volta do ano 1000, né? Esse povo banto ele tem uma relação íntima com o Brasil também, porque muitos dos escravos que foram trazidos ao Brasil eram exatamente da região dos bantos.
E um dos principais reinos é exatamente o Reino do Congo. Esse Reino do Congo ele manteve ali relações fortes com os portugueses desde o século XV. Um navegador português, o Diogo Cão, esteve na região. A partir daí já começou a manter as relações comerciais, né, com os congoleses. Essas relações elas ficam tão intensas que Portugal vai influenciar o Manicongo. E quem era o Manicongo? O Manicongo era o rei dos congoleses, né? E esse comércio ele se tornou ativo, os congoleses trocavam ali os produtos que vinham da Europa, que também posteriormente vinham da América, com escravos, vendiam escravos, mas também vendiam ali marfim, né? Vendiam pimenta, eram alguns produtos que acabavam ali sendo comercializados ali com os congoleses. Essa influência foi tão grande que os portugueses acabaram convertendo o Manicongo, ou seja, o rei do Congo, ao cristianismo. E Congo se tornou um reino cristão na África e tentou e buscou expandir a nova fé cristã por outras partes da África, fez um processo de expansão do cristianismo na África também. Só que essas relações elas começaram a se deteriorar porque o Manicongo começou a pedir não só missionários dos portugueses, mas começou a pedir também engenheiros, arquitetos, professores, justamente para quê? Porque eles queriam desenvolver o processo náutico, queriam desenvolver também questões relacionadas à filosofia, né? Então eram algumas coisas também ali que os congoleses queriam. Então essas relações elas começam a entrar em declínio, porque os congoleses começaram a perceber também que havia somente uma ideia de exploração por parte dos europeus em relação às suas riquezas. A partir daí houve os choques e os congoleses vão acabar tendo o seu reino comprometido e tendo a conquista de fato, tendo a desestruturação do seu reino por volta ali do século XIX com os ingleses. Ok? Então vamos para o próximo item. Então, essa imagem de agora, esse mapa, acaba ali resumindo os principais reinos africanos entre o século IX e o século XVII. Então, ali nós temos exatamente o reino de Gana, né, em vermelho, séculos III até o século XI. Nós temos o reino do Mali em lilás, ali dos séculos XIII ao XVI. Em verde, nós temos exatamente o reino de Songhai, século XV ao século XVII. Em laranja, nós temos exatamente ali o reino do Benin, séculos XII até o século XIII, né? A região que fica mais próxima ali ao Oceano Atlântico, e o Reino do Congo, né? Séculos XV e séculos XVI, certo? Então, nessa imagem aí nós podemos ver a partir desse mapa a localização desses diversos reinos, né? E o período ali de duração. As legendas são importantes aí para que a gente possa ter conhecimento sobre isso. Então vamos para o próximo item. No próximo item aí a gente fala sobre a vida familiar e religiosa desses grupos africanos. De uma maneira geral funcionava da seguinte forma: a fertilidade era um aspecto essencial, as mulheres férteis elas eram extremamente disputadas pelos homens e somente os homens ricos poderiam se casar com várias mulheres e ter centenas de filhos. Ter muitos filhos era sinônimo de riqueza. Em termos religiosos, muitos desses povos africanos eles acabavam cultuando os elementos da natureza e acreditavam em vida após a morte, né? Daí sepultarem os mortos com os pertences. Nessa ideia religiosa, eles eram politeístas, acreditavam nos diversos deuses, esses deuses atrelados ali aos elementos da natureza, como rios, pedras, animais. E entre esses grupos que acreditavam nessas diversas deidades ou divindades estão os iorubais, que tinham ali nos orixás divindades vinculadas aos elementos da natureza e atribuíam poderes divinos a esses orixás. Muitas regiões da África acabaram sendo islamizadas no processo de expansão árabe entre os séculos 8 e 15.
né? Então, acabaram se islamizando, mas com o islamismo também que teve, de certa maneira, o sincretismo, já que absorveu muito das religiões tradicionais. E também o cristianismo, como a gente viu lá com o Reino do Congo, já que o Reino do Congo também, a partir do momento que se converteu ao cristianismo, o Manicongo, esse Manicongo também promoveu o processo de expansão do cristianismo ali entre os séculos XV e XVI para diversas regiões da África. Então temos essas questões aí no que diz respeito à religiosidade. Agora vamos para o próximo item. Então a gente fala exatamente aqui da escravidão na África e o comércio transatlântico. A escravidão é praticada desde os tempos remotos, né? Só que a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna é exatamente que a escravidão moderna ela quer o lucro. Essa escravidão antiga, o escravo ele poderia ser vendido? Poderia, mas era uma troca por algum produto, não tinha um lucro aí vinculado a isso. Então os escravos, o que é ser escravo? É ser considerado um bem, pode ser vendido, pode ser comprado. E a escravidão na África ela teve origem nas práticas das guerras intertribais. Então, aqueles indivíduos que acabavam sendo derrotados, eles acabavam se tornando prisioneiros de guerra e, consequentemente, escravizados. Também se obtinha escravos através de sequestro, através de penas por condenações de crimes, né? Os africanos eles acabaram sendo escravizados devido a uma passagem bíblica que diz que Cã, o filho de Noé, acabou sendo, vamos dizer assim, banido pelo pai e também acabou recebendo uma pena por isso. O pai diz a ele que ele seria servo de outros povos, escravo de outros povos, e o Cã posteriormente foi para a África e acabou ali, segundo a Bíblia, né, promovendo o processo de formação do povo africano. E a partir daí, os europeus usaram essa justificativa, a justificativa religiosa, teológica, para a escravização dos africanos. Então vamos para o próximo item agora. Com a chegada dos europeus na África, o comércio de escravos ele vai se instalar e vai ser um negócio fundamental no Oceano Atlântico. Ele vai mudar a história da África, porque cerca de 20 milhões de pessoas serão trazidas para as Américas ou para outras regiões do mundo, né, como e na condição de escravos. Os portugueses eles foram os primeiros exploradores e são eles que acabam organizando o tráfico negreiro, né? Esse tráfico ele se dá entre os séculos XV e XIX, como eu disse, em dados oficiais, 20 milhões de africanos foram trazidos à América como escravos. Acredita-se que desse cálculo aí, entre 5 e 7 milhões de pessoas foram trazidas na condição de escravos ao Brasil. Então vamos para o próximo item. Nesse próximo item aqui, a gente trata exatamente da gravura retirada da obra Viagem Pitoresca ao Brasil, de 1835, onde a gente trabalha ali com os negros no porão de um navio. É uma imagem do Johann Moritz Rugendas, e essa imagem ela retrata bem. Nos navios negreiros, muitas vezes nesse local onde ficavam os escravos, que eram os porões, tinha ali capacidade para 300 pessoas, ficavam ali 1.000, 2.000 pessoas, onde essas pessoas elas acabavam fazendo suas necessidades fisiológicas por ali mesmo, e elas estavam amarradas, acorrentadas, então não tinha muito espaço para muita coisa. Então essas pessoas elas conviviam com doenças, conviviam com insetos, conviviam com ratos, né? E acabavam contraindo as mais variadas doenças, duas em destaque, o escorbuto, que era por falta de sintetização da vitamina D. Acabava que muitos que não contraíam o escorbuto era por uma questão de que eles acabavam comendo rato. Como o rato pegava um sol lá no alto do navio, alguns escravos acabavam se alimentando de rato, porque a comida também era bastante precária. E também o banzo, que era exatamente uma depressão profunda.
saudade do lar, saudade dos parentes, o indivíduo já não comia, já não tinha mais força para muita coisa, e esse indivíduo acabava ali sendo jogado ao mar, porque muitas vezes isso levava até a morte desse sujeito. Então vamos para o próximo item agora. Então, para finalizar, nós temos exatamente esta tabela, e esta tabela contém exatamente o desembarque de africanos na América no período de 1601 a 1850. Pelo que nós podemos observar pela tabela, os locais de maior desembarque de escravos foram exatamente duas localidades: a América Britânica, atual Estados Unidos, né, e o Brasil. O Brasil tendo ali o pico do desembarque de escravos no período que vai de 1811 até 1830, com 759.100 escravos sendo trazidos ao Brasil durante esse período. Pessoal, essa aí foi nossa aula sobre África de Grandes Reinos e Tráfico Atlântico. Valeu, até a próxima.